Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a cada 40 segundos um suicídio ocorre no mundo. No Brasil, são registrados em média 11 mil suicídios por ano. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre os homens jovens, depois da violência e dos acidentes de trânsito. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mostrar que existe prevenção para o suicídio é o principal objetivo da campanha Setembro Amarelo. Quando fazemos uma campanha de alerta e conscientização e falamos deste problema, quebramos o tabu que existe em torno do tema e mostramos que a ideia de suicídio tem tratamento. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de Setembro Amarelo e para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Miliane Rossafa. Doutora Miliane, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo. Vamos então tratar desse assunto, doutora, um assunto tão relevante, né? Sim. E importante para a sociedade? Importantíssimo. Doutora, então, qual a importância da campanha Setembro Amarelo? Bom, Aguinaldo, a campanha do Setembro Amarelo ela é importante para um alerta e conscientização da população em relação ao suicídio. Para acontecer também uma quebra do tabu em relação a esse assunto que as pessoas têm tanto medo. Bem, doutora, essa campanha ela foi instituída lá em 2011. De lá para cá, nós tivemos um avanço? A gente vem num processo de luta para que isso se torne um assunto comum. Está melhorando aos poucos, mas ainda existe muita resistência e muito preconceito em torno disso. Bem, doutora, conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria, 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. O que se sabe sobre as relações entre transtornos mentais e as causas dos suicídios? Bom, Aguinaldo, hoje sabe-se que grande parte, a maioria das pessoas que se suicidaram tinham algum transtorno mental, alguma doença mental. Então hoje, os transtornos de humor são os maiores causadores, né, do suicídio, a depressão, o transtorno bipolar. E em seguida a gente tem as dependências químicas, dependência do álcool, dependência de outras drogas. Depois vem os transtornos de personalidade, entre eles o borderline. E em seguida os pacientes com esquizofrenia. Então a maioria dos pacientes que se suicidam tem alguma dessas doenças e quanto mais diagnóstico o paciente tiver, maior a chance dele tentar o suicídio. Bem, doutor, e podemos dizer que o suicídio pode ser classificado como um problema de saúde pública? O suicídio ele é um grande problema de saúde pública, um problema muito grave. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 8º país no mundo em número absoluto de suicídios. Em 2012, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde mostrou que 800 mil pessoas se suicidaram em todo o mundo e que em 2020 esse número chegaria a aumentar em 50%. Então é um problema muito grave que merece ser discutido. Doutora Miliane, explique um pouco mais sobre os fatores que aumentam as chances de suicídio. Um dos fatores mais importantes para o risco de suicídio é a pessoa já ter tentado uma vez o suicídio. Então isso aumenta muito as chances dela tentar novamente. Depois vem as doenças que eu citei, a depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, dependência química, esquizofrenia. E aí vem as doenças crônicas, aqueles pacientes com HIV, com câncer, mais jovens ou mais velhos, os idosos têm grandes chances. Pessoas que sofreram abuso na infância, que sofreram maus tratos, sentimento de desespero, por exemplo, aquela pessoa que perde o emprego e fica desesperado, sentimento de solidão, são pessoas que têm um risco muito mais alto de cometerem suicídio. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Miliane Rossafa. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o Setembro Amarelo.
Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá, Aguinaldo. Meu nome é Dreyfus Fabrini, eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da escolha do seu cirurgião plástico na cirurgia que você pretende fazer. O cirurgião plástico é aquele profissional que vai te orientar antes da cirurgia, vai te preparar para fazer essa cirurgia, vai fazer a sua cirurgia da melhor forma possível e vai te acompanhar no pós-operatório até que você esteja completamente recuperada. Então é importante a escolha de um cirurgião com o qual você se identifique, tanto em termos de orientação, em termos de currículo e principalmente em termos de capacidade técnica. Então a gente recomenda pesquisar bastante antes de se submeter a um procedimento. Muitas vezes a gente aconselha inclusive a procurar outros profissionais para ouvir mais de uma opinião, para que você possa fazer uma cirurgia com mais segurança e mais tranquilidade. Lembre-se, uma cirurgia plástica é um procedimento que vai te trazer mudanças muito positivas, mas que também oferece riscos. Então você tem que estar bem confortável para se submeter a uma cirurgia. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Miliane Rossafa. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o Setembro Amarelo, campanha de combate ao suicídio. Doutora, é comum associar o suicídio à depressão? É certo dizer que a depressão aumenta o risco de suicídio? Sim, a depressão é uma doença, é uma das maiores causas de suicídio. Agora, doutora, o suicídio é uma doença? Não, na verdade, ele é a consequência de uma doença. Ele é o desfecho final de um acúmulo de fatores, uma somatória de fatores e de sintomas e de estresse que o paciente vem passando. Doutora Miliane, e de que forma o profissional faz essa abordagem? Na verdade,
Eu, enquanto profissional da saúde, eu vou intervir conversando com esse paciente, porque a gente não consegue adivinhar que um paciente vai se suicidar, mas a gente consegue prever riscos, tá? O que é bem diferente. Então eu vou fazer uma anamnese, eu vou conversar com esse paciente e avaliar a gravidade, porque existe o pensamento suicida e existe o planejamento suicida, a ideação suicida, que são coisas diferentes. A pessoa ela pode estar pensando em se matar, ela gostaria de se livrar da dor, ela queria dormir e não acordar mais, ou ela pode realmente estar planejando como se matar em um ato efetivo. Eu, como médica, vou avaliar esse risco e ver a necessidade de uma intervenção medicamentosa ou de uma internação. Doutora, me diga uma coisa, como a família poderia ajudar nesse momento? Na verdade, a família ela não consegue fazer o diagnóstico. Como eu disse, se para o profissional já é difícil prever esses riscos, para a família também é difícil. E quando a família ouve de alguém que quer se matar, eles já ficam bem desesperados, com razão. Então, o ideal nesse momento é conversar com essa pessoa, acolher, escutar as angústias dela, por que ela está pensando nisso, e ajudar a procurar uma ajuda profissional, procurar um psiquiatra, talvez um psicólogo para iniciar um tratamento e apoiar o tratamento sempre. O apoio da família para aquele paciente que tem ideações suicidas, pensamento suicida, é a melhor forma de ajudar. Bem, doutora, dados apontam que os homens se suicidam mais, mas as mulheres tentam mais o suicídio. Na maioria dos casos de suicídios consumados, houve tentativas anteriores. Isso acaba de vez com o antigo ditado de quem quer acabar com sua própria vida não avisa e nem fica tentando? Na verdade, os dados apontam que realmente o óbito por suicídio para homens é 3 vezes maior do que para mulher. Porém, as mulheres tentam 3 vezes mais do que os homens. Na verdade, os homens eles buscam menos tratamento e acredita-se que pela força deles também, pela resistência, eles consigam concluir o ato. Mas tem vários estudos que sugerem que a mulher ela tenta mais vezes, porém ela consegue menos porque ela tem outros motivos, ela filhos, casa, ela tem outros motivos que a seguram de certa forma. Mas quem avisa tenta e consegue cometer o suicídio, sim. Isso é um tabu e um preconceito muito grande, de quem fala não comete. Sim, comete, muitas vezes consegue e pode tentar várias vezes até conseguir. Bem, doutora, eu gostaria de voltar um pouquinho novamente na questão da depressão. Quais são os sintomas de um paciente deprimido? Bom, os principais sintomas da depressão, do transtorno depressivo maior, é o humor deprimido, falta de interesse ou prazer em atividades rotineiras, alterações no padrão do sono, aumento ou redução do apetite, aquele sentimento de menos-valia, de baixa estima, pensamentos de morte e até o planejamento. Bem, doutora, a gente sabe que há muito tabu e preconceito em relação ao suicídio. Isso atrapalha que o tema seja abordado de maneira mais clara e objetiva? Isso atrapalha muito, Aguinaldo, porque assim, quando a gente não fala sobre um assunto, a gente não tem conhecimento sobre ele e as pessoas também não. Então a gente não consegue ajudar se a gente não tem conhecimento sobre isso. Eu acredito que seja uma questão mais cultural e religiosa, esse preconceito, esse medo de falar sobre o suicídio. As pessoas acham que estão estimulando as outras falando sobre o suicídio e não. Na verdade, hoje a gente tem um acesso muito grande à internet, a informações que ajudam em coisas boas e em coisas ruins. Então, entender sobre esse assunto faz com que a gente consiga ajudar, consiga aliviar a dor de muitas pessoas. Doutora, uma outra questão é que nós temos essas redes de apoio. Isso funciona bastante, né? Sim, isso funciona bastante, ajuda muito mesmo. Qualquer rede de apoio hoje colabora para a prevenção ao suicídio. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Miliane Rossafa. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, mês de campanha e combate ao suicídio. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! Mais uma vez estamos no quadro informativo do Hospital São José. E hoje eu converso com a Marlene Campos, responsável pelo serviço de telemarketing do hospital, que este mês completa 1 ano desde a sua inauguração, né, Marlene? A gente pode dizer assim. Eu queria, por favor, que tu explicasse para as pessoas como é que funciona o serviço de telemarketing do Hospital São José,
Hoje existe uma campanha em vigor, né? Seja um herói de verdade. Conta para as pessoas sobre esse trabalho. É isso aí, Kátia. O Hospital São José ele tem várias formas de captar recurso, né, para estar auxiliando em todas as áreas do hospital, né? E o telemarketing é mais uma forma de captar recurso, né, na verdade. Então hoje nós temos uma equipe bem ativa, né, que trabalha no período entre 9 a 20 horas, né, trabalhando e fazendo contato com as pessoas. Nesse 1 ano de telemarketing da campanha Heróis de Verdade, nós temos mais de 1.500 contribuintes já, né? A adesão com pessoas físicas é bem legal, a aceitação da campanha é muito legal na cidade. Em 1 mês de campanha, a gente tem mais de 100 doadores aderindo à campanha, né? Com pessoas físicas. Atualmente a gente começou também abordagem com pessoas jurídicas. Sim. E por surpresa nossa, a adesão está sendo muito bem aceita, Kátia. Assim, as empresas estão abraçando a causa, né, junto com o Hospital São José, porque é uma campanha do Hospital São José, né? Sim. Só para que as pessoas entendam, Marlene, toda essa verba, todo esse valor arrecadado, né, por meio do serviço de telemarketing, ele, né, neste momento serve para o custeio do atendimento a pacientes oncológicos. Isso, exatamente. Neste momento, a campanha Heróis de Verdade do Hospital São José, ele vem em prol do custeio do aporte para o tratamento oncológico, né? Tanto adulto quanto infantil. Tá certo. Então, para que as pessoas possam saber também um pouco mais sobre essa campanha, elas podem acessar o site www.hsjosé.com.br/doações. Lá elas podem ter todas as informações necessárias, né, para saber se querem ou não se tornar um herói de verdade. É isso, Marlene? É isso. Eu deixo um convite para todos que estão nos ouvindo, que seja você também um herói de verdade, faça parte da campanha do Hospital São José. E para aquelas pessoas que queiram tirar as suas dúvidas, pode entrar em contato com o telefone do telemarketing do Hospital São José, que é o 3431-1775. Então fica o convite para que você também seja um herói de verdade. Marlene, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente volta, né, numa próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre o telemarketing. Com certeza, eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra, a doutora Miliane Rossafa. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. Doutora Miliane, as pessoas que pensam em suicídio, elas acabam procurando o psiquiatra com mais frequência? Guinaldo, aí a gente volta à palavra estigma, né? O medo de buscar um psiquiatra porque acha que o psiquiatra é pra louco. Então, assim, muitas pessoas elas não sabem quem procurar, elas não sabem quem buscar. Então, muitas vezes é o familiar que traz o paciente até a consulta ou passa esse paciente em um pronto atendimento, numa unidade de saúde, e de lá eles são encaminhados para o psiquiatra e para o psicólogo. Mas normalmente não, eles não buscam psiquiatra, a não ser que já sejam pacientes que façam o acompanhamento psiquiátrico.
mas buscar logo de início não, porque nem eles entendem o que eles estão sentindo. Doutora, quando o paciente ele se propõe a fazer o tratamento com o psiquiatra, a ajuda do psicólogo também é importante? Essa dobradinha é importante? É importantíssimo. Eu sempre friso isso, que psiquiatria e psicologia são profissões diferentes. O psiquiatra é médico, fez medicina, e o psicólogo fez psicologia, porém são profissões que se somam muito. No tratamento é 50% terapia com o psicólogo e o tratamento com o psiquiatra. Doutora, 90% das pessoas que pensam em se suicidar podem ser salvas. Como fazer para evitar o suicídio? Quais medidas preventivas devem ser tomadas? Então, o suicídio ele é um ato impulsivo. Se o paciente for abordado naquele momento do impulso, vai passar essa vontade, esse desejo de se suicidar. Que na verdade não é vontade de se suicidar, é vontade de viver sem a dor, sem o sofrimento. Agora, se o paciente está sozinho, em casa, não tem ninguém para abordá-lo, não está ao nosso alcance. Porém, tratar as doenças de base, as doenças que podem estar causando esse sofrimento, é algo muito importante. Então, tratar a depressão, o transtorno bipolar e todas aquelas outras doenças que podem estar causando esse desejo de morrer é importantíssimo. Doutora, e existe uma prevalência maior em uma determinada idade? Existe, por exemplo, nos mais jovens, pela dificuldade em lidar com frustrações, abuso de drogas, de outras substâncias como o álcool, enfim, problemas familiares que eles não sabem como lidar e algumas outras doenças psiquiátricas. E entre os idosos, com aquele sentimento de solidão, quando falece o parceiro, sentimento de que está dando trabalho para a família, por conta de doenças degenerativas também, aumenta a prevalência também nos idosos. Doutora, me diga uma coisa, quando é que a pessoa sabe que ela precisa procurar um profissional? O paciente ele não precisa buscar um psiquiatra só quando ele está pensando em morrer. É interessante ele buscar ajuda profissional quando ele percebe que algo está errado na sua vida. Quando alguns sintomas começam a afetar o seu trabalho, os seus relacionamentos interpessoais. Por exemplo, esse paciente começa a ficar mais isolado, mais deprimido, o seu sono já não é mais o mesmo, a sua concentração, memória, tudo isso já começa a afetar o seu dia a dia e dá indícios de que tem alguma doença, algum transtorno mental se desenvolvendo. Então é importante também a prevenção dos transtornos mentais, das doenças psiquiátricas, para não chegar a um grau tão grave como os pensamentos e ideação suicida. Bem, doutora, a gente tem aí o trabalho da mídia, né, que vem divulgando muito a questão da campanha do Setembro Amarelo, mas a gente percebe também que os casos têm aumentado muito. O porquê disso, doutora? Primeiro eu gostaria de falar que a mídia ela tem um papel muito importante nesse canal de comunicação e de informação sobre o suicídio. Agora, hoje o que acontece? Os casos de suicídio são subnotificados, então nós não sabemos de todos os suicídios que acontecem. Porém, hoje a gente tem um acesso mais fácil à informação. Então nós ficamos sabendo mais dos casos. Eu acredito que lá atrás as pessoas já vinham cometendo suicídio em grande número, mas os casos não eram tão expostos. Tá? Então hoje a gente tem um acesso mais fácil a esse tipo de informação. E depois, por conta do aumento das doenças mentais, dos transtornos mentais, que é o grande mal do século, né? Bem, doutor, aquele paciente que tem o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ele teria uma outra alternativa para caminhar junto com esse tratamento? Sim, com certeza. O exercício físico, uma alimentação saudável, não fazer uso de cigarro, não fazer uso de bebida alcoólica e eliminar os fatores estressores da nossa vida é muito importante como forma de melhorar se já tem a doença ou de prevenir que doenças se desenvolvam. Bem, doutora, então para finalizar a nossa entrevista, aquela pessoa que está passando por um momento de tormento e que acha que o suicídio é a solução para o problema, a partir do momento que ele tem um start de procurar um profissional, ele tem uma esperança de melhora? Com certeza, sempre existe uma luz no fim do túnel, sempre existe esperança e sempre tem como melhorar. Eu falo isso para os meus pacientes com frequência. A solução não é o suicídio, mesmo porque isso gera uma frustração nos pacientes que tentam o ato e não conseguem. Então, sempre tem como melhorar. E o tratamento é a melhor solução e o melhor caminho, com o apoio da família sempre. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com a médica psiquiatra, doutora Miliane Rossafa. Doutora Miliane, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, Aguinaldo. Parabéns, sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.